Vamos iniciar mais um culto debaixo da presença do Senhor e nesse momento eu gostaria de convidá-los e chamá-los para nós estarmos orando, apresentando ao Senhor este culto, apresentando nossas vidas e apresentando também tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar no seu coração e no seu espírito. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, graças te damos, Pai, porque somente tu és digno de toda honra, glória, louvor e majestade. Somos gratos porque tudo está diante do seu controle e na sua direção. Nada foge diante dos teus olhos. Até mesmo aquilo que parece oculto e escondido, o Senhor está vendo. As coisas que muitas vezes parecem não ter tanto sentido para nós no momento, o Senhor já está preparando coisas grandiosas. E é por isso que neste momento nós queremos te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas transgressões, perdão por tudo aquilo que fizemos e tudo aquilo também que deixamos de fazer. Porque muitas vezes nós acreditamos que só é aquilo que acabamos fazendo, mas também aquilo que negligenciamos também, Senhor, acaba sendo pecado diante da Tua Santa Presença. Então, perdoa-nos, Pai, mas dá-nos o entendimento e também a compreensão de tudo aquilo que nós estamos vivendo e tudo aquilo que nós temos que fazer, como as conversas que tivemos, as pessoas que estivemos ali atendendo, orando, as pessoas que estiveram ali conversando conosco e aquelas também que naquele momento de oração e de intercessão o Senhor pediu para nós clamarmos por elas, clamarmos por saúde, clamarmos por restauração, clamarmos por libertação. E são essas pessoas que quero apresentar agora, Pai, pessoas que muitas vezes estão presas nos conceitos, presas, Pai, em suas próprias ideologias, assim como o Senhor tem nos mostrado durante esta semana, quantas pessoas acabam ficando presas na religiosidade e acabam não deixando com que o Espírito Santo de Deus tire tudo isso da vida delas e acabe mostrando realmente aquilo que elas devem fazer, porque esta prisão é uma das maiores prisões que existe, porque esta prisão não deixa a pessoa enxergar os muros ou as grades, mas sim acaba sendo, Pai, uma prisão que é condicionante à sua mente. Então, Pai, desde já, quebre, despedace, desfaça, destrone, arrebente, arranque e destrua todo tipo, Pai, de malignidade que foi colocada e que foi imposta, Senhor, sobre estas mentes, sobre estas vidas. Porque, Pai, o maior conceito nessa geração e neste tempo que nós estamos vivendo é isso, Pai. Pessoas acreditando que as coisas que elas já viveram são o suficiente para poder discernir os tempos e discernir a sua palavra, esquecendo que as suas misericórdias elas se renovam a cada amanhecer. Então, Pai, este conceito, ou muitas vezes esta mentira que Satanás tem colocado, é isto que está, Senhor, afligindo estes corações. Como o Senhor, Pai, durante esta semana nos ministrou ali com algo e disse, porque quando sofremos, ou quando tem muitas pessoas falando, ou quando tem muitas pessoas ali querendo julgar, ou até mesmo apontar, muitas vezes nós queremos fugir, nós queremos nos distanciar, mas na verdade, este é o momento de não desistirmos e de nos posicionarmos diante de Ti. Isso também funciona, Pai, na nossa vida espiritual, porque neste momento que nós estamos posicionados em oração, posicionados diante da Tua face, posicionados diante da Tua presença, posicionados para poder ver, enxergar e começar a olhar com os Teus olhos tudo que o Senhor tem preparado. Não desistir, não fazer como muitos, Pai, que acreditam que podem, Senhor, tirar um tempo para poder refletir. O Senhor é a nossa reflexão, o Senhor é a nossa meditação, o Senhor é a nossa, é o nosso porto seguro, é o Senhor que está e sempre será presente em todas as situações. E por isso nos prostramos diante de Ti e apresentamos, Pai, este culto diante da Tua face.
Um momento, sim, de intercessão, um momento de apresentar a vida e os corações, um momento de estarmos ali juntos, mas é através disso, é através da oração que nós vamos ver, Pai, e depois a ação de estar junto com essas pessoas, ou de estar ali junto com elas, acompanhando e fazendo com que elas entendam que é o posicionamento em oração que vai transformá-los. Mas não adianta somente a oração. Não adianta somente nós nos posicionarmos, mas também a pessoa tem que se posicionar. Não adianta falar, o negócio é fazer, é executar, é estar, Senhor. Então, desde já, quebre todo este conceito errado que muitas vezes a religiosidade tem querido colocar para nós podermos viver em cima de um evangelho que ele hoje está oferecendo trocas. Não existe, Pai. Nós morremos, nós vivemos a vida de Cristo, e agora se Cristo vive em nós, se nós vivemos esta vida, não adianta nós querermos, Pai, satisfazer as vontades da nossa carne, as vontades desta terra, as vontades deste mundo. Por quê? Porque o caminho é somente o Senhor. Esta vida que nós estamos vivendo é a sua, e aquilo que o Senhor tem preparado para nós é a verdade que nós temos que caminhar, e não a cultura que estão nos oferecendo e ofertando. Te clamamos e te pedimos misericórdia por todas essas vidas que ali participaram já, Senhor, dos cultos, vidas que estavam, Pai, ali na sua casa, congregando até agora, poucos dias atrás, vidas que ali passaram ali pelos encontros, passaram, Pai, pelos retiros, passaram ali, Pai, por ministrações, por aconselhamentos, mas estão hoje celebrando e comemorando, Pai, através da vida delas, através da posição, através da escolha que tiveram, estão comemorando este carnaval. Mas como voltarão? Mas como estarão? Eu peço misericórdia por estas vidas, Pai. Dê a segunda chance, mas também mostre para eles que eles, Pai, e essa fome, essa sede que eles têm, este vazio que ainda está dentro deles, não é suprido por homem, não é suprido por uma mulher, não é suprido por um cargo, não é suprido por bens, não é suprido por nada disso, é pelo Senhor. Então vá ao encontro de cada uma dessas vidas, Pai, porque não adianta eles quererem escolher o lugar, quererem escolher o que fazer, se eles não querem te escolher, Senhor. É a sua presença, Pai, é a sua presença, porque muitas vezes nós escolhemos, sim, nós temos a escolha de estar ou de não estar, de querer fazer ou não fazer, de, ó Pai, falar e de não falar. A escolha é nossa, e nós escolhemos estar debaixo da Tua presença. Nós escolhemos viver o Seu sobrenatural, nós escolhemos viver o Seu querer, nós escolhemos viver aquilo que o Senhor preparou para nós. Então, Pai, desde já, quebre, destrone, destroce todo tipo, Pai, de levante do inimigo, todo tipo, Pai, de potestades que foram, Pai, levantadas aqui, Senhor querido, sobre o nosso bairro, sejam desfeitos e destruídos agora. Todo o principado que foi levantado e todos, Pai, esses demônios que foram lançados para poder, Senhor, fazer com que isso fosse algo natural, normal, estão amarrados, cancelados e anulados em nome de Jesus. Traga os teus filhos, independente se o dia está quente ou se o dia está frio. Se é um dia, Pai, com chuva ou sem chuva, se é um dia, Pai, que tenha uma circunstância ou não, Pai, mas traga-os, para que toda essa ideologia seja quebrada, para que todo este pensamento seja destruído e para que a Sua verdade seja revelada. Somos gratos a Ti, Senhor. Não adianta nós falarmos se o nosso posicionamento não está em fazer com que a Sua vontade ela se cumpra. Primeiro é o Senhor, Pai. Então que se cumpra a Sua vontade. Não adianta eu querer exigir algo se eu mesmo não estou me posicionando a fazer. Então, Pai, que o Senhor use-nos para poder fazer, cumprir e nos revelar tudo que o Senhor tem a fazer, mas usa-nos, Pai, da maneira que o Senhor quiser, no dom que o Senhor tem e em tudo que o Senhor preparou para nós. Somos gratos a Ti, Senhor. Nós consagramos, Pai, este dia, nós consagramos este culto, nós consagramos desde já, Pai, cada oração, cada palavra, consagramos, Pai, os louvores, consagramos cada vida, consagramos, Pai, as aulas, a aula das crianças, consagramos agora e também apresentamos aqueles, Pai, que estão vindo,
aqueles que não poderão vir, e se não poderão vir, Pai, esteja lá com eles, curando, sarando e mostrando, Pai, que o seu cuidado sempre será maravilhoso e eterno. Somos gratos a Ti, Pai. Muito obrigado. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua presença, obrigado pela sua graça e obrigado pela sua glória. Graças te damos, Pai. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Que você continue e vai continuando oferecendo a sua adoração. Ofereça a sua adoração, Senhor. Vai oferecendo o seu melhor agora, Senhor. Você não precisa de uma letra de música. Você precisa agora de um coração quebrantado na presença do Pai. Você não precisa ouvir a voz de alguém cantando. O que você precisa é: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu vim aqui para Te adorar, para Te louvar, para Te agradecer. Agradecer pela minha casa, pela minha família, pela minha vida, pela minha saúde. Agradecer por aquilo que o Senhor é e por todas as coisas que o Senhor tem feito. Eu Te agradeço, Pai. Te agradeço pelo Seu amor. Te agradeço pelo Seu cuidado. Te agradeço por tudo. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome, Pai. Aleluia. Santo. Deixa eu ver, Senhor. Toma o teu lugar. Toma-nos nessa hora. Toma-nos neste tempo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo nome de Ti. Não há outro que se compare a Ti, Senhor. Seja exaltado. Entronizado. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Aleluia. Apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. O Senhor sempre será muito mais do que nós podemos expressar. Obrigado, Pai. A Ti nosso louvor, a Ti a nossa adoração. Aleluia sempre, aleluia. Santo Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amar-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia. Somos gratos por quem Tu és, Pai. Santo Tu és, Pai. Santo és, Senhor. Santo. Todas as palavras que nós temos aqui são suficientes para exaltar a Tua grandeza. Maravilhoso Tu és, Pai. Obrigado por quem Tu és em nós. Obrigado pelo Teu cuidado. Obrigado por Tuas promessas. Obrigado por permanecer fiel, mesmo quando nós mesmos não somos certezas. Obrigado, Senhor.
Mesmo tendo tanta glória, o Senhor não desiste de nós. Seja exaltado. Seja exaltado, Senhor. Tu és digno de todo louvor. E neste tempo em que o mundo adora a carne, que o nosso coração seja disposto a te adorar. Seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja onde estivermos. Que o nosso coração seja disposto a te adorar. Que possamos te oferecer o nosso melhor todos os dias, Senhor. Aleluia. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glórias a ti, Graças a Pai. Deus. Como é tremendo você pensar que o Deus que criou todas as coisas não desiste de nós. Apesar de tudo isso, decidiu habitar em nós, decidiu estar aqui hoje, decidiu estar conosco, decidiu estar. Obrigado por tua graça, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E mesmo que tudo pareça impossível na sua vida, Santo. Ele não resistiu. Seja encorajado por Ele nessa noite que você aqui, a permanecer e a enfrentar o que for preciso para alcançar o Senhor. Aleluia. Aleluia. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer, o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Qual é o impossível que você está enfrentando aqui, irmão? Qual é a muralha que se colocou diante de você, que você não está conseguindo transpor? Qual é a muralha que se levantou que quando você percebe, quando você olha, você não consegue ver esperança? Você tem Deus que cuida de você, que tem cuidado de você, e isso para Ele não é nada. Isso para Ele não é nada. Avance, permaneça nele, escute o que Ele te diz. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre
não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Aí você diz, já que é muito fácil você falar isso, mas eu mesmo já desisti. Já desisti de tentar, já desisti de avançar. Não tem mais expectativa, tá tudo bem. Não para não, querido. Ainda não acabou. Ainda que nós desistamos dos nossos sonhos, dos nossos projetos, ainda que nós desistamos, seja lá o que for, o Senhor não desistiu. Ele não desistiu. E se Ele não desistiu, é porque hoje, justamente hoje, Ele quer te dar essa esperança e quer mostrar para você que Ele é capaz de fazer, que Ele é capaz de realizar. O Deus impossível que nós conhecemos, já ouvimos tantas histórias, muitas coisas aconteceram em nós, mas as circunstâncias fazem com que a gente se esqueça. Se lembra do que Ele já fez. Se lembra do que Ele pode fazer, porque Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele permanece o mesmo. Ele não mudou, Ele não mudou. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O nosso problema é que nós passamos a olhar ao Senhor com os nossos olhos humanos, com a nossa perspectiva humana. E nós temos limitado muito o poder de Deus. Mas chegou o tempo de nós vivemos e tomarmos posse do sobrenatural, de nós experienciarmos o sobrenatural do Senhor. Então, ainda que você pense que tudo isso está se levantando, é para te derrubar, é para te provar, não. É porque você precisa conhecer o sobrenatural do teu Pai que cuida de você, do teu Pai que sempre te escuta, do seu Pai que tem uma promessa firme, tem uma aliança firmada com você. Ele pode todas as coisas, Senhor. E Ele pode muito mais do que você imagina. Deixa Ele se manifestar, não limite o poder dEle. Não peça para Ele parar o agir dEle. Deixa Ele fazer. Porque Ele tem algo tremendo. Ele tem algo tremendo para realizar. E vai deixar muita gente boquiaberta. Inclusive nós. Será surpreendido pelo poder do Senhor na sua vida. Ele não desistiu da promessa que fez para você, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre os seus. Ele não desistiu e Ele não se esqueceu. Ele não se esquece. Ele não se esquece. Santo Deus.
Eu sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu sei, Senhor, eu sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim.
Ele não volta atrás do que ele disse. Aleluia. Ele não volta atrás do que ele disse. Pai. Ele não se arrepende do que ele disse. Do que ele disse que faria. Do que ele disse de onde você chegaria. Ele não se arrependeu. Ele não se arrependeu. Você serve ao grande eu sou. Aquele que por uma obra e por uma palavra tudo se fez e tudo se faz novo. Maravilhoso tu Ele és, pode. Pai. Ele pode fazer surgir de onde não tem. Ele pode trazer vida de onde só existe escuridão, morte, deserto. De onde só existe coisas ruins. Ele pode trazer vida. Ele pode trazer vida. Receba a vida do Senhor nos seus projetos. Receba a vida do Senhor nos seus sonhos. Receba a vida do Senhor na tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sobre o seu ministério. Sobre o seu caminhar na presença dEle. Receba. Seja onde for que você perdeu a esperança. Receba a fé que restaura todas as coisas. Receba mais o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. O Espírito que vivifica. O Espírito que renova. O Espírito que te faz vencer. Oh. Aleluia. Em nome de Jesus. Você não luta sozinho. Você não precisa sozinho. Mesmo nos momentos difíceis, Ele está lá. Ele está lá. Esteja com Ele também. Não desiste dele, não. Enfrente o que for. Enfrente o que for. Passe pelo que for com Ele. Ele sempre vale a pena. Ele sempre vale a pena. Eu posso enfrentar. Vamos cantar novamente. Senhor, que possamos conhecer mais o Teu poder. Para ter a certeza absoluta da Tua soberania sobre as nossas vidas. Que mesmo sem sermos dignos, a Tua graça está conosco. É a Tua graça, por Tua graça que estamos aqui, que permanecemos de pé. E por isso vamos vencer no Senhor. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser
de Jesus. Aleluia. Aleluia. Agora, no nome dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda essa Jesus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Vamos já apresentar as crianças. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos por mais este dia. Quero apresentar aqui, Pai, a vida dessas crianças que já chegaram e que vão estar, Senhor, sendo ministradas agora, Pai, pela tua serva. Usa-a de uma maneira tremenda e poderosa, que o Senhor continue guardando, protegendo, Senhor, e levando cativos esses pensamentos, fazendo com que eles cresçam, Senhor, no entendimento, no conhecimento, na compreensão e na sua sabedoria. Livra-os de todo mal, também livra-os, Pai, de todo homem mau, e que em nome de Jesus, que o Senhor os guarde e os proteja para todo sempre, e que eles continuem, Senhor, cada dia mais temendo e tremendo diante da tua santa presença. Graças te damos, Pai, assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podem se sentar, irmãos? Glória a Deus. Espera aí que eu esqueci a espada. Espera aí. Coloquei ali ela separada, depois não peguei-a. É tão tremendo, né? Quando Deus ele fala algo conosco. Eu tinha me proposto em ler na abertura do culto, mas daí o Espírito Santo de Deus falou: não, você só ora e vamos adorar. Eu falei: amém. Então, abra agora a sua Bíblia, no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 7. Não, vamos ler só o versículo 6. Versículo 6. Zacarias, capítulo 4, versículo 6. É rapidamente. E daí nós vamos estar chamando o preletor dessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Que é o irmão que é e aleluia. Ô glória. Antigamente, há muitos anos atrás, a gente ia falar que ele estava vestido de metralha, né? Metralha, mas não, isso não veio, não convém, tá? Já se converteu, então, aleluia. Zacarias capítulo 4, versículo 6 diz assim: Ele prosseguiu e me disse: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Em algumas traduções diz: não por força e nem por violência. Aqui, rapidamente, tá? Ele estava, Zacarias, ele teve a quinta visão, que foi exatamente o candelabro de ouro. Então, nesta visão que ele estava tendo, quais foram o intuito destas visões? Rapidamente, para a gente poder saber. Estava falando sobre o arrependimento de Israel. Ou seja, aqui estava mais claro ainda para nós que tanto Zacarias quanto Ageu, que eles, na hora que o povo voltou, né? Na hora que eles voltaram do cativeiro babilônico, que ficaram lá 70 anos, eles chegaram em um lugar onde, imagina, era um lugar destruído. Mas entenda bem, não é que não tinha ninguém, tinham pessoas lá. Porque assim, lugar sozinho, lugar abandonado, o pessoal vai o quê? Vai invadir. Não tem como ficar sem invasão. Então eles tinham lá. Então, entenda algo. Havia uma resistência muito grande em restaurar o templo, em restaurar os princípios, em restaurar a casa do Senhor, como também restaurar Jerusalém. Então, entenda bem. E quando ele começou a ter essas visões, ele estava falando explicitamente: não adianta você querer fazer pelas suas forças, se Deus te chamou para que você confiasse inteiramente nele. Mas não desista, persista, persevere, continue e batalhe por aquilo que o Senhor ele colocou em suas mãos. Então, quando o Senhor ele levantou Zacarias e Ageu para profetizar para aquele povo que ele estava vindo, ele estava dizendo o seguinte: eu sei que vocês sabem o que é para fazer, eu sei das coisas que vocês têm, eu sei de tudo aquilo que foi prometido para vocês, mas não desistam, porque
Aqui já foi falado, né? Já que na hora que estava ministrando já foi falado, e nós estamos falando já aqui algumas vezes sobre isso. A luta, o problema, a dificuldade, a circunstância, a situação, todas as coisas, elas só vêm para um único propósito: para nós decidirmos e escolhermos, nos posicionarmos diante do Senhor, aumentarmos o nosso nível de intimidade e ainda mais, aumentarmos o nosso nível de obediência a Ele. Quando nós fazemos isso, aí nós começamos a entender. Se não, seria em vão, né, aquilo que já passou, né? Seria em vão aquilo que... Por que Daniel teve que ser jogado na cova dos leões, se ele era uma pessoa, um dos mais íntegros ali? Por que José foi vendido e passou por todo o processo e depois virou governador? Por que Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados numa fornalha de fogo? Por que os processos, por que essas situações acontecem? Exatamente para poder dizer, tá vendo? Não é esse o seu lugar. Não é este. Você tem que se manter no lugar da obediência. E qual é o lugar da obediência? É você continuar cumprindo todos os princípios do Senhor e viver através daquilo que Ele te ensinou, sem duvidar, confiando inteiramente naquilo que o Senhor Ele propôs para você. Amém? Glória a Deus. Não quero mais dizer aqui, depois a gente fala mais um pouquinho aí, daí depois do que o Senhor já estiver ministrando para nós, né? Só falei porque o Espírito de Deus me ministrou, então eu já quero chamar aqui o Adilson, ele vai estar ministrando a palavra do Senhor hoje. E pode colocar já a espada, cadê a espada? Ah, aleluia. Então já vem para cá, já fica aqui, já pego aqui, aleluia. Estenda sua mão para cá. Vamos só orar por ele. Senhor, graças te damos. Obrigado. Nessa hora eu quero somente te pedir, Pai, usa-o da maneira que o Senhor quiser. Mas afasta desde já todo tipo de palavra, olhares ou situações. Tudo aquilo que veio sobre a vida dele seja cancelado e anulado em nome de Jesus. Todo tipo de ataque ou afronta seja destruído e desfeito em nome de Jesus. Todos os outros pensamentos sejam agora aniquilados em nome de Jesus e que o Senhor, Espírito Santo de Deus, flua de uma maneira sobrenatural. E para nós, leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo. Cancele e anule toda a obra das trevas. Cancele e anule toda a obra de Satanás. Coloca arcanjos com espadas de fogo para proteger, guardar e fazer com que a nossa mente esteja ligada à sua, Senhor, e que o nosso espírito se alimente verdadeiramente daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, glória. Shalom, igreja, paz do Senhor Jesus a todos. Amém. 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 Eu trouxe apenas uma pequena folha. Glória a Deus. Depois dessa pequena palavra ministrada agora pelo pastor também, tem tudo a ver com o que eu vou ministrar também nessa noite. Se não tem quase tudo, tem tudo a ver. O que já vem desde o começo, dos primeiros louvores que a gente estava adorando a Deus aqui. Quer pegar a lista dos louvores? A gente começou adorando a Deus, falando que da soberania de Deus, né? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Depois disso, continuamos adorando ao Senhor com outro louvor, Deus do impossível. Que começa quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. E muitas vezes a gente está ali adorando, a gente acaba não tentando prestar atenção na letra, do que aquilo está sendo ministrado. E é muito forte, porque quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só. Você não está só nessa noite, amém? Amém. Aleluia. E terminamos adorando a Deus com o louvor Deus de promessas. Que a
após o refrão, aquela parte que sobe no louvor e fala, né? Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível. Você está nessa fé nessa noite? Posso enfrentar o que for. Uma palavra, se a gente for parar para pensar, tremenda, né? Porque muitas vezes a gente fala da boca para fora. Posso enfrentar o que for, pode vir o que for, a adversidade, a luta, mas na hora que chega a luta, é a hora que Deus nos coloca à prova, a testar, né? Tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que Ele nos ensina, aí Ele fala assim, agora é sua vez de pôr em prática. Posso enfrentar o que for, nossa fé. E quando veio o tema desse mês de fevereiro, qual é o tema? A fé que nos salva. A fé que nos salva. Aí me veio algumas perguntas básicas, né? A fé que nos salva, e a gente for parar para pensar, raciocinar como está a nossa vida hoje. Como está a nossa caminhada com Jesus? Ela está mil maravilhas? Está só alegria? Eu estou firme ali na fé, aquela fé inabalável, a fé que eu vou alcançar a minha salvação? Ou estou como prego na areia, como muitos dizem, né? Chega a ser quase um dito popular, um provérbio popular, vamos dizer assim, que as pessoas não podem ver um momento de dificuldade, a pessoa fala, eu estou firme igual um prego na areia. Quando vem a água do mar ali, já vai desfalecendo, já vai todo amolecendo, né? Cai. Como está a nossa fé? Uma pergunta assim, se a gente for parar para pensar, minha fé está... Eu creio em Jesus, eu creio que Ele é o meu Deus, que Ele pode fazer um milagre na minha vida. Eu creio que Ele é meu Deus, que eu vou adorar Ele independente da situação. Aí vem uma pergunta muito mais difícil de ser respondida. Se a gente for parar, a gente pode ficar alguns minutos, algumas horas, alguns dias pensando, nós ainda cremos na nossa salvação? Ou estamos duvidando dela? Ou nem sequer pensamos mais na salvação? Como pastor, às vezes ministra, colocamos no automático, né? Vou fazer ali minha parte, tudo, mas esquecemos do principal propósito de buscar a salvação. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo de número 14. Josué 14. O sexto livro da Bíblia. É o sexto livro. Após o Pentateuco, o primeiro livro. Josué, capítulo de número 14, nós vamos ler a partir do versículo 7. Espero que todos abram suas Bíblias no seu aplicativo. Todos encontraram? Amém. Josué 14, versículo de número 7. Diz assim: da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea a espiar a terra, e eu lhes trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor meu Deus. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje
estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, Senhor Pai, nesta noite estamos aqui reunidos para ouvir a Tua palavra. Que seja o Senhor a usar a minha vida nesta noite para ministrar ao Teu povo, Senhor, assim como o Senhor já ministrou no meu coração. Usa a minha boca, Senhor, como um vaso, Senhor. Usa a minha boca, coloca as palavras para serem ministradas. Que desde já a Tua palavra vá, Senhor, e produza o efeito e o resultado para o qual está sendo enviada, Senhor. Tira de nós, dos nossos pensamentos, dos nossos ouvidos, tudo aquilo que pode impedir de ouvir a Tua palavra, Senhor. Que nós possamos estar atentos ao que o Senhor tem a falar para a Tua igreja. Desde já nós te agradecemos por tudo que será ministrado aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala com o Teu povo. Ministre os nossos corações. Que desde já nós possamos guardar a Tua palavra no nosso coração, Senhor. Cada dia. Muito obrigado. Que assim seja. Amém. E como foi falado desde o começo, né, no louvor, depois da administração, uma pequena administração do pastor que trouxe uma palavra, de perseverar. E eu cumprimento a palavra que nós lemos aqui, e esse é um dos textos que mais me atrai a atenção, que eu mais amo assim, na palavra. Toda vez que eu leio esse texto, eu fico maravilhado. Principalmente quando eu leio o versículo de número... O 10. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés. Imagina só você estar ali 45 anos, e você ouviu uma promessa, e você está naquela mesma fé, naquela mesma força. E quando você ouviu pela primeira vez, que muitas vezes a gente ouve alguma coisa pela primeira vez, nós ficamos assim maravilhados. Passam umas 2 semanas, a gente ouve de novo e fala assim, de novo isso aí? Mas de novo? Perseverar? 45 anos. Falando por mim, se eu for parar para pensar, eu não tenho isso de vida, tenho 41 anos. Não parece? Agora imagina só, com 40 anos ele recebeu essa promessa. Ele viveu mais 45 anos, estava com 85. Ele podia falar assim, chegava com 65, né, aqui no Brasil, ele ia falar, vou me aposentar, não quero mais saber. O que eu tinha que viver, já vivi, o que eu tinha de conquistar, já conquistei. Ele podia muito bem. Deixa os mais novos, agora eles são os guerreiros, eles vão à frente do povo, vão comandar. Eu só fico só como um líder ancião ali, eles vão me consultar, vão falar comigo para palavras de sabedoria, alguma coisa, vou ministrar, mas ele perseverou, continuou na mesma fé. É algo tremendo. A gente for prestar atenção no versículo 8, uma coisa que chama muita atenção. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Não sei quanto tempo vocês têm essa caminhada com Cristo. Eu tenho já mais de 25 anos. Mais de 25 anos, vamos arredondar. Aproximadamente. Alguns podem ter muito mais que eu, outros podem ter uma caminhada mais recente. Quantas pessoas já passaram do nosso lado, né? Quantos irmãos em Cristo já passaram do nosso lado? Quantos pastores já passaram? A gente for parar para pensar, não vamos lembrar de todo mundo agora, mas feche os seus olhos um tempinho assim, tentando lembrar de algumas pessoas. Dificilmente nós vamos lembrar de algumas pessoas que perseveraram, que ainda estão na nossa mesma fé. Se a gente for parar uma continha de matemática básica, será que 90% das pessoas... Não, aí é muito alto, ao contrário, né? Será que 10% dessas pessoas ainda perseveram, ainda estão nos caminhos do Senhor? É um número baixo, que a gente não parar para pensar. O tempo que eu fiquei em um outro ministério, mais de 15 anos, ali passava muita gente. A gente já estava falando com a gente essa semana, tinha culto de domingo de manhã, tinha mais de 250 pessoas.
Hoje eu estava conversando sobre uma moça que foi visitar a igreja nesse último mês. Só estava ela e o marido, né? 2 pessoas. Um culto, 250. Isso que é uma igreja relativamente pequena, vamos dizer assim. Nesses 15 anos, então, tinha aquela mudança de povo, né? Das pessoas. Vai abrir igrejas mais próximas, que quando abriu aqui, a região só tinha essa de Perus. Então, depois foi abrindo para Franco da Rocha, tinha gente de outras regiões, tudo. Mas se eu for parar para fazer uma conta básica, eu acho que no mínimo passaram ali mais de 5 mil pessoas nesses 15 anos. Que ficaram no mínimo uns 2 ou 3 meses ali congregando, buscando ao Senhor, aprendendo um pouco da palavra. Onde será que está esse povo agora? Será que todos permaneceram? Era o desejo do nosso coração. Nós que procuramos estar firmes, né, buscando continuamente estar adorando a Deus. Era o desejo do nosso coração, de todos estarem ali do nosso lado. Quantas pessoas que a gente falava assim, que a grande potencial, Deus vai usar poderosamente a vida daquela pessoa. Onde será que essa pessoa foi parar? E aqui, Josué e Caleb eram um dos 12 espias. Subiram os 12 espias à terra para espiar a terra. Moisés falou, vai lá espiar, ver se a terra é boa. Ver o que tem lá. Aqui a gente já pode ver essa porcentagem que eu disse. Dos 12, apenas 2 trouxeram boas palavras. Josué e Caleb. E os outros 10? Aqui no versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Muitas vezes, nós sabemos que tem pessoas do nosso lado que estão ali para incentivar, para dar a mão assim, vamos orar junto, vamos enfrentar, seja que for para passar essa dificuldade, para passar a luta, esse momento difícil que está passando. Tem aquele bom, aquela pessoa que sempre nós podemos contar. Mas também tem pessoas que, às vezes, a gente pensa que pode contar, mas é aquela primeira a querer desanimar a nossa fé. Nós temos que guardar a nossa fé nessas pessoas. Nós temos que confiar em Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos dar as mãos verdadeiramente e nós podemos confiar, seguir em frente, não desanimar. Deus coloca pessoas no nosso lado para dar aquele famoso passo à frente, mas também sabemos que tem pessoas que estão ali para querer desanimar a nossa vida. Muitas vezes por inveja, muitas vezes por, eu não quero que aquela pessoa cresça, não. Se eu não crescer primeiro, nós sabemos que no reino de Deus não é assim, né? No final do versículo 8, é uma frase: eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Eu perseverei. Você tem perseverado nos caminhos do Senhor? Uma pergunta que eu também me fiz. E se eu tenho perseverado nos caminhos do Senhor, eu tenho às vezes meio que titubeado na fé, né? Meio que desânimo. Deixando o desânimo vir, a tristeza, as circunstâncias. Porque são coisas que nós devemos parar ali num certo momento da nossa vida e pensar: como está? Eu estou ali no automático, só vivendo, só deixando a vida me levar, já dizia o poeta, né? Ou estou realmente cumprindo aquilo que Deus quer que eu faça? Ou eu tenho feito aquilo que realmente Deus me prometeu e eu tenho colocado em prática, em fazer a obra de Deus, em adorar Ele de todo o meu coração, de todo o meu entendimento? Ele perseverou. Que nessa noite você possa, não sei como está a sua vida, a sua fé nesta noite, mas vamos colocar assim que a partir de hoje, que nós venhamos perseverar mais, nós venhamos continuar adorando a Deus, não importando as circunstâncias, não importando se tem 1000 pessoas do meu lado comigo, vamos lá, vamos pular, vamos adorar a Deus, ou se tem 2, ou se não tem ninguém. Como diz também o poeta, você e Deus é a maioria. Eu com Deus, eu com Jesus ali, somos maioria. Por que nós estamos tristes, desanimados, duvidando da fé?
duvidando daquilo que Ele prometeu. Deus tem uma promessa para cada um de vocês que está aqui nessa noite. Ah, você não entendeu, não. Deus tem uma promessa para cada um de vocês que está aqui nessa noite. Mas nós não podemos duvidar. Nós não podemos esquecer daquilo que foi prometido. Nós temos que colocar a nossa fé em prática, sem parar, sem duvidar em nenhum momento. No final do versículo 8, palavra tremenda. Eu, porém, perseverei em seguir. Não liguei para o que os meus irmãos falaram. Eles vinham chegar lá e falar assim: Moisés, sabe o que é? Tem uns gigantes lá, rapaz. Dá uns 4 de mim, assim, aquele ali. Um soco ele deu uns 15 de uma vez. O outro podia falar assim: está muito calor, eu estou com uma preguiça de querer subir para subir essa terra. O outro podia parar e falar assim: tem que atravessar, tem uns rios lá, ainda tem que trabalhar muito, tem que construir a cidade, edificar a cidade, tem muita coisa para se fazer. O famoso preguiçoso. Porque a palavra em si não fala que os irmãos subiram comigo e fizeram derreter o coração. 10 pessoas falando ali para Moisés: deixa isso para lá, vamos dar a volta, vamos para outra cidade, vamos para outro lugar. E apenas 2 perseveraram. No versículo 9, continua: então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente. E olha que interessante. No final do versículo 8, ele fala: eu perseverei em seguir o Senhor. Já no final do versículo 9, Moisés diz: pois perseveraste em seguir o Senhor. Não sei se você entendeu muito bem, mas é como se fosse assim, trazendo isso para os dias de hoje. Eu estou perseverando, estou ali firme. Mas como tem sido o nosso testemunho? Como tem sido a nossa vida no dia a dia? Ali de segunda a sábado, ou de segunda de domingo, à noite até o domingo, a hora do horário do culto, vamos dizer assim. Como tem sido a nossa vida? Como as pessoas têm olhado para você e falado assim: isso aí verdadeiramente é um homem ou uma mulher de Deus. Verdadeiramente essa pessoa aí, tem seguido e adorado o Senhor, não importa se está chovendo, se está sol, se está com a doença, se está ali com um aluguel atrasado, se está ali com uma dificuldade. Esse ali é um homem ou uma mulher de Deus. Como as pessoas têm olhado para nós? Que ali Moisés olhou e já falou: verdadeiramente ele tem perseverado. Será que nossos amigos, nossos irmãos podem olhar para nós e falar hoje: esse é verdadeiramente um servo do Senhor? Esse aí tem a coroa ali. Quando Jesus voltar, é o primeiro que já vem você aqui, com os outros vem por trás. Ele passa depois. E muitas vezes a pessoa fala: eu não faço só para Deus. Não quero me aparecer. Realmente, nós não devemos fazer nada para aparecer, para mostrar para ninguém. Mas algumas coisas são consequências daquilo que a gente tem feito ou tem vivido. A gente não deve se gloriar por isso, falar assim: tá vendo? A pessoa está falando que sou um servo de Deus. Estou de terno, gravata, eu sou um servo do Senhor, está vendo? Não sou eu, é Ele. Tu dizes. Mas são coisas que é para a glória do Senhor. O nosso testemunho, muitas vezes, o que nós temos feito, serve para alcançar novas vidas. Para muitas vezes alcançar a nossa própria família, os nossos irmãos, os nossos amigos. Qual tem sido o seu testemunho? No versículo 11 ele continua: e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força então era? Qual é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar? Caleb foi fiel desde o começo da sua chamada. Alguém se lembra aqui do primeiro dia que pisou ali numa igreja e ele entregou sua vida para Jesus? Essa semana eu estava lembrando, eu falei: nossa, em 1996, nossa, lá na Avenida Rio Branco, no centro.
de São Paulo, completar a cidade, né? Não fala sempre, eu fico meio vago. Em 1996, eu lembro quando o pastor fez até o apelo, e na época a gente levantava a mão sempre, né? Alguém que quer receber Jesus? Vamos lá, vamos lá. Aí para estar no próximo culto, vinha a pregação. Quem quer receber Jesus, aceitar Jesus? Não sei que ano você levou seus caminhos aos pés do Senhor, seus caminhos ao Senhor. Como tem sido a sua fé de lá para cá? Quantos momentos você passou, né? De alegria, de felicidade, de união, de adoração, de momentos de estar ali no monte buscando a Deus, momentos nas vigílias. Se a gente for parar, pelo menos algumas pessoas que eu conheço, né? Se a gente for parar para pensar, quem a gente poderia convidar para falar assim, vou participar de uma vigília, vai ser bênção. Eu vou falar, isso aí eu quero nem saber, eu vou nem colar o carnaval. Não pensa duas vezes, né? Chega a ser estranho a gente falar esse tipo de coisa assim, porque nós procuramos estar ali na presença do Senhor, buscando, adorando, ver pessoas que passaram por nós, muitas vezes tinham, falando de um modo não corporativo, mas da hierarquia da igreja, pessoas que tinham meio que cargos, o diáconos, evangelistas, pastores, líderes, que hoje não querem nem saber de ouvir a palavra de Deus. Se falar de Jesus para ela, é capaz de a pessoa querer te dar uma voadora e falar, chega, não quero saber. Não tive uma boa experiência. Mas na verdade, pode ser que a pessoa não tenha realmente tido uma experiência verdadeira com Cristo. Porque é impossível a gente parar para pensar assim, se a pessoa teve realmente um encontro com Cristo, um encontro com Jesus, a pessoa querer retroceder, querer voltar, não, isso aqui, adorei, que bênção adorar a Deus, eu me senti, como diz, né, nas nuvens. A pessoa esquecer de tudo isso. Levitas, adoradores, vamos louvar o Senhor, não, eu louvo outra coisa, não quero nem saber. 45 anos, a gente pode pensar, é inimaginável uma pessoa. Tá certo que na época, nessa época, na época de Josué, a vitalidade das pessoas era diferente das de hoje. As pessoas viviam mais de 100 anos facilmente até. Hoje em dia, a gente vê uma pessoa com 90 anos, a gente já fala, nossa, é incrível, 80 então, às vezes. Mas esse homem, 45 anos, a mesma fé. E nós vamos estar dispostos a estar assim também. Passar 2 horas e a gente já está lá. Não. Que essa semente vem estar no seu coração, na sua vida. Você possa todo dia ao acordar, até mesmo antes de abrir os olhos, muitas vezes a gente acorda e fala, não quero dormir mais um pouco, nem abre o olho, né? Para ver, eu vou forçar, vou dormir mais aqui, não consegue. Que a gente possa ter esse pensamento. Não importa o que aconteça, vou adorar o Senhor. Não importa se está chovendo, não gosto de usar guarda-chuva, vai molhar meu pé, vou pegar o trem lotado, 3 baldeações. Sangue de Jesus tem poder. Glórias a Deus por isso. Ou se eu vou tropeçar numa mala e ganhar 5 milhões para nunca mais precisar trabalhar, amém. Agora, eu creio nisso. Nós temos que estar com essa fé, nossa fé ativada, todos os dias, todos os momentos. No momento de oração, quando a pessoa fala assim, estou precisando que você ore por mim, nós temos que orar com a mesma fé, que Deus vai entrar com a cura, Deus vai entrar com a provisão, Deus vai fazer um milagre. Aleluia. E principalmente, Ele pode salvar. Caleb foi fiel ao Senhor desde o começo da sua chamada. Ele contemplou grandes cidades, gigantes.
mesmo assim sabia que Deus ajudaria o povo de Deus a conquistar a terra. Porque ele podia entender no seu coração: rapaz, vai ser difícil, mas maior é o que está conosco. Foi assim a atitude de Caleb, de Josué. Maior é o que está conosco. Ele prometeu, nós vamos conquistar. Nós vamos tomar posse daquilo que ele prometeu. E assim você tem que estar também. Tome posse nessa noite de tudo que o Cristo te prometeu, toda a promessa que tem para a sua vida. Tome posse nessa noite. Olha que coisa interessante, como nesse caso de Caleb, a recompensa pela sua fé. Para Caleb, o Senhor teve uma promessa em particular. Olha em Números, abra comigo no livro de Números, capítulo de número 14, versículo 24. Números 14, 24. Números 14, 24. Está escrito assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e novamente, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. A fé dele foi tamanha a fé que ele não desanimou, não desistiu. E novamente aqui ele fala: porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Para ele, o Senhor teve uma promessa em particular, uma bênção especial. E muitas vezes nós buscamos tanta coisa para as nossas vidas, né? Procuramos buscar qualidade de vida, melhor de vida. Nós deveríamos até esquecer de, entre aspas, esquecer de ter essas coisas. Porque se nós perseverarmos no caminho, perseverando a adorar a Deus, Ele vai olhar para nós e vai falar assim: esse é meu filho amado, tem me buscado continuamente, tem me buscado noite e dia. Já pensou? Ter um encontro com Cristo e Ele fala assim: meu filho amado, minha filha amada, aqui está a sua bênção. Ele entregar nas nossas mãos. É algo tremendo, né? Se a gente for parar para pensar isso. Um homem de Deus ficou 45 anos esperando a promessa, porque ele se esqueceu disso também. Ele deve ter falado assim: tá, eu vou possuir a terra por herança. Esse não vai ser como que fala? O meu estilo de vida, minha meta, mas vai ser consequência daquilo que eu for fazer na caminhada. Ele me prometeu, mas eu tenho que estar ali. Se eu não tiver no momento certo, ali na hora certa, eu não vou receber. O que a gente pode pensar ali de Eliseu? O que ele queria? Porção dobrada. E o profeta, se você estiver ali comigo, ele não desgrudou, estava ali, na caminhada, estava ali na jornada. Ele podia falar assim: eu quero a porção dobrada, mas eu vou ali dar uma descansada. Qualquer coisa que Deus fizer um mover ali, se você grita, se assovia, me chama que eu venho. Não, ele estava ali o tempo inteiro, estava ali, posição. Qual tem sido o nosso posicionamento? A nossa fé deve permanecer inabalável. Repita comigo: a minha fé deve permanecer inabalável. Inabalável. É uma coisa tremenda. Difícil? Sim. Ninguém fala. Na Bíblia não fala que vai ser fácil. Jesus em nenhum momento falou que vai ser fácil. Eu não estou falando que vai ser fácil. Então, tem as lutas, dificuldades. Mas a nossa fé não pode mudar. A fé que nos salva. A fé que nos faz acordar a cada dia. Acreditar na promessa que nós vamos estar ali quando Cristo vier buscar a sua igreja. Nós vamos estar com andar em ruas de ouro.
A gente vê um dente na boca de um cigano, a gente já falou. Tremendo demais. Mas ali vai ser uma rua inteira de ouro. Às vezes ouro a gente só vê quando está na aliança, ainda mesmo assim, algumas acaba sendo. A gente nem acredita que é 100%, né? Ouro. Andar em ruas de ouro. Mar de cristal. Meu Deus. Nós devemos ser fiéis, continuar fiel a Deus. Em todos os dias das nossas vidas. Creio que um dia Ele virá buscar a sua igreja. E quem estiver ali, fiel, no posicionamento, está ali adorando a Deus, pode acreditar, vai subir com Ele. Nós ainda estamos crendo na salvação? Quem crê na salvação deve levantar a mão e falar assim: eu creio. Eu creio. Eu creio na salvação. Eu creio que nós temos que buscar a nossa salvação. Só que aí vem um parênteses nessa salvação. Assim como nós temos que ter fé para crer na nossa salvação, o que nós temos feito referente aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos? Nós temos essa mesma fé para que eles também estejam um dia ali, em nome de Jesus, eu creio, está ali adorando conosco, no nome do Senhor? Nós temos essa fé? Ou nós falamos assim: eu gosto tanto do meu primo, da minha prima, mas é aquele meu tio ali, rapaz, é um pilantra. Nem Jesus dá jeito. Ou a gente olha para o nosso vizinho da esquerda e fala: isso aqui é bênção. Está ali todos os dias também adorando o Senhor. Mas o vizinho de frente, a gente fala assim: olha só. Meu Deus do céu. Só Jesus na causa, né? Como muitos dizem. Assim como nós temos que buscar pela salvação, pela nossa salvação, nós devemos levar essa palavra de salvação a toda criatura, a toda pessoa nesta terra. É fácil. Todos vão ouvir, vão chegar com alegria. A gente vai chegar assim: olha, eu quero falar de Jesus para você. Muitos vão dar as costas. Muitos vão zombar da nossa fé. Se for pegar, estamos na época do carnaval. Se for pegar a população, vão falar assim: estamos ali na casa de Deus, adorando ao Senhor. O que eles vão falar? Você é besta. Podia estar aqui com a gente, aqui, enchendo a cara, se prostituindo, fazendo barbaridades, né? Como diz. Mas é nesse momento, muitas vezes, que Deus prova a nossa fé. Aqueles momentos que às vezes a gente esquece que, não, hoje eu vou curtir um dia de carnaval, só 5 dias, com meia hora eu vou curtir. Vou esquecer que eu sou servo do Senhor. Já pensou uma coisa dessa? Mas é o que acontece muitas vezes dentro da casa de Deus. E o que nós temos feito por essas vidas? Temos orado para que ela realmente tenha um encontro com o Senhor. Um encontro verdadeiro, onde ela possa estar ali, independente do que venha, circunstâncias, festas, baladas, o que for. Ela vem estar ali também perseverando na fé. Que muitas vezes nós queremos buscar só para nós, né? Somos muito egoístas às vezes. Queremos tudo só para a gente. Não, a salvação, eu estou orando, eu sou fiel. Mas também nós temos que pensar que nós temos que levar essa palavra de salvação para os nossos, para toda a terra. Mas a gente vai pensar assim: não, mas é difícil. Tem pessoas que você não sabe o que essa pessoa fez para mim. Olha que interessante. Lucas 19. Lucas 19, versículo 7.
Lucas 19 é um dos textos mais conhecidos. E quando a pessoa já fala, a pessoa já sabe, né? Sobre Jesus leva salvação à casa de Zaqueu. Olha o que diz no versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam. Vamos ler a partir do versículo 1, que vai para fixar melhor. E tendo Jesus entrando em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era esse o chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Não é de hoje que a gente vê esse tipo de coisa assim. Você vê Jesus chamando Zaqueu, e o povo começou a murmurar, falando mal. Você acredita nisso? Onde Jesus vai passar? Esse cara é um safado, ladrão, político. Olha o tapa na nossa cara nos dias de hoje. Porque o texto continua. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque nós ouvimos muitas ministrações falando de Zaqueu. Falando que o cargo que ele tinha, que ele era rico, publicano. Jesus foi lá e trouxe a salvação. Mas muitas vezes a gente não atende esse versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam. E muitas vezes é o que a gente faz, não é? Nós não importamos, muitas vezes nós não importamos com vidas. Às vezes importamos com pessoas que estão próximas a nós. Mas com todas, é muito difícil. Jesus veio para salvar o que havia perdido. O próprio Jesus disse isso. Houve salvação naquela casa. Já pensou se Jesus desse ouvido e falava assim: ó Jesus, vai ali não, aquele cara ali não é confiável. Ninguém pode saber. Mas Jesus veio exatamente para essas pessoas. Trazendo para nós. A pessoa pisou no meu pé. E hoje pisaram no pé duas vezes. Ao mesmo tempo. Incrível. Eu falei assim, inacreditável. Eu nem reclamei, eu acho, porque eu achei incrível aqui. Ó. Uma pisou do outro, eu fui tirar, o outro pisou aqui. Não deu nem para tirar. Mas será que nós também não somos esses murmuradores dos dias de hoje? Os murmuradores modernos? Vemos uma pessoa cometendo algum crime, já queremos ser o primeiro a julgar, né? Vemos um político. Não podemos afirmar que está roubando ou fazendo. Na nossa visão, está fazendo alguma coisa errada. Porque é o comum falar. Mas será que nós temos orado para que essa pessoa venha um dia abrir os olhos e se converter ao Senhor? Ou tem sido a nossa atitude para com essas pessoas? Como disse, falar com os mais próximos, os mais chegados, é fácil demais. Demais não, mas acaba sendo fácil, né? Porque às vezes a gente acaba
deixando de falar algumas coisas que às vezes o Senhor coloca para nós falarmos e a gente não fala, estamos ainda rebeldes. Mas como tem sido o nosso tratamento? Como tem mais pessoas, aquelas que fazem coisas erradas? Será que nós temos orado e falado assim, Senhor, que um dia essa pessoa seja um servo de Ti, um servo de Jesus? Que essa pessoa um dia deixe de fazer as coisas que têm desagradado ao Senhor. E principalmente tem nos desagradado, para ter esse pensamento, muitas vezes tem desagradado a nós mesmos, né? Quando Deus me trouxe essa palavra a partir da última semana, no domingo, foi através de uma coisa. Eu fui até buscar lá de fora uma pequena pedra. Interessante, né? Pode parecer uma coisa inútil. Uma pequena pedra. O que isso aqui faz? Se eu tacar em alguém, talvez tenha uma ponta, pode machucar um pouquinho, fazer um pequeno corte. Se estiver dentro do meu sapato, pode ser que vai me incomodar bastante. Uma pequena pedra. Mas na nossa caminhada, na nossa jornada, nós sabemos que vem pedras de todos os tamanhos. Uma pequena pedra seria aqui para mim, às vezes a gente não vai nem querer passar por cima. Eu vou pegar, vou chutar, difícil, mas sabemos que vem pedras um pouco maiores. Conforme Deus vai nos aperfeiçoando, nós vamos crescendo na caminhada. Às vezes Ele vai colocando pedras ainda maiores na nossa frente. Qual tem sido a nossa atitude? Essa aqui, vou passar por cima. Desse tamanho aqui, eu pulo facinho e não pedra assim. E quando chegar a montanha? Muito fácil, às vezes, a gente querer julgar as pessoas, se sentir mais santo que outros, que os demais. Mas nós temos que buscar essa salvação continuamente. Não importa a dificuldade, não importa o tamanho da pedra que vai estar, que vai aparecer e apresentar para você. Não importa. Como eu disse, se nós estamos com Cristo, somos maioria. Ele vai nos ajudar. Caleb, ele falou assim, 45 anos se passaram. Eu estou ali na mesma fé. Sabe por quê? Porque ele creu. Não desanimou. Ele creu. E como eu disse, não importa as pessoas, vão vir pessoas, Deus vai começar a mandar pessoas para que nós, com a nossa experiência, nós podemos ajudar e ensinar. Vão vir pessoas fáceis? Vão vir pessoas difíceis? Mais ainda. Mas nós não devemos jogar, nós devemos ser aquela pessoa que dá a mão aqui, ó. Vamos caminhar junto, lado a lado. Não importa o que você fez. Jesus perdoa os nossos pecados. Assim como Ele perdoa os nossos pecados todos os dias, e nós pecamos todos os dias, todas as horas. Todos os minutos, às vezes é um pouco mais difícil. Porque às vezes a gente esquece, ele fala, vamos adorar a Deus. Assim como Ele nos perdoou, nós temos que crer que Ele vai alcançar essas pessoas. Mas olha o que essa pessoa fez, não tem salvação. Olha que interessante, algumas pessoas na Bíblia, o ladrão na cruz, o que Jesus falou para ele na cruz? Vamos nos lembrar, ainda hoje. Ele não falou assim, daqui 2000 anos, quando eu voltar, daqui 3000 anos, não. Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que Moisés fez? Ele assassinou um oficial egípcio. Davi, ele cometeu um adultério. E ainda mandou matar Urias, que era o marido da pessoa com quem ele cometeu o adultério.
Pessoas que a gente fala, Moisés, como tu foi usado por Deus? Davi? Paulo, então? Na Bíblia não existe comprovação de que Paulo matou alguém, assassinou alguém. Mas olha quantos milhares de cristãos ele perseguiu. Mas há relatos que ele participou da aprovação de assassinato de alguns. Quão grandes homens de Deus eles se tornaram. Não importa se a pessoa às vezes fez mal para você, se te desanimou, te deixou triste, te deixou numa situação embaraçosa. Nós temos que levar a palavra de salvação também para essas vidas. Não importa se na nossa sociedade todos são corruptos, nós temos que orar para que um dia ela possa estar ali. Irmãos, Senhor, encha-nos com o Teu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. Aleluia. Que diminua, Senhor, que nós venhamos diminuir para que Tu cresça em nossa vida. Que todas as vidas que venham ser salvas, venham estar ali nos Teus pés, Senhor. Que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Usa-nos a cada dia mais, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade de trazer a Tua palavra. Nós Te agradecemos por tudo que foi ministrado, Senhor. E como eu disse lá no começo, que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Que nós venhamos ter uma fé a cada dia inabalável, uma fé constante, Senhor. Te adorar a cada dia mais e mais. Que nós prossigamos e continuamos, Senhor, nos Teus caminhos. Porque nós cremos na Tua promessa. Nós cremos na promessa da salvação da nossa casa e da nossa família. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi ministrado aqui. Ser conosco a cada dia, para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Continue firme. A nossa fé não pode ser diminuída. Nós não podemos menosprezar aquilo que Deus nos prometeu. Ele tem uma promessa para cada um de vocês que está aqui. Nós temos que perseverar, continuar com aquela fé inabalável. Continue. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Diante disso, eu estava ali ouvindo a ministração, deixando o Espírito Santo de Deus falar, ministrar sobre o que o Senhor ele estava querendo mostrar. E no início, a hora que a gente estava orando aqui, no início do culto, irmãos, Deus tinha falado algo, eu falei, então tá bom, Senhor, então, se o Senhor quiser, então confirme se eu tenho que fazer isso no final do culto ou não, né? Daí ele falou, faz, Senhor, aleluia, não, vamos fazer, né? Aleluia. Do mesmo jeito que você está aí, tem um hino da harpa cristã que eu acho que assim, caiu exatamente perfeito em toda a ministração, a palavra e tudo que foi feito. Olha que interessante. O nome do hino é A Alma Abatida. Aí você fala assim, a alma abatida olha o refrão dele, o que diz. E eu quero que vocês não só ouçam, mas adorem ao Senhor dessa maneira. Diz assim, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. No início diz assim, se tu minha alma a Deus suplica e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são ricas e infalíveis para te valer. Para todos, refrão.
porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos, Deus male salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Isso me trouxe à memória, como o Adilson disse, né? Quem se converteu lá atrás, principalmente nessa década de 90, começa a lembrar de algumas particularidades e algumas coisas que nos foram dadas e entregues. Porque é o seguinte, não existia esse negócio, vamos à igreja. Existia me convertir. Não existia esse negócio, vamos fazer tal coisa. Existia, eu entreguei a minha vida para Jesus e agora é desse jeito. E eu digo isso por quê? Porque quando eu me converti, era muito mais fácil. Era muito mais fácil as pessoas me darem as coisas para continuar, ou até mesmo, vai lá, vai curtir o carnaval, vai curtir as coisas, vai curtir seu salão de baile, vai fazer as coisas, mas para a igreja, não tem como. E era exatamente isso, era uma decisão, era um posicionamento. E é maravilhoso quando a gente entende isso, que Jesus não é ir para a igreja, Jesus é um princípio de obediência que a gente faz isso porque nós o amamos. A gente congrega porque nós o amamos. A gente faz o que Ele nos ordenou porque nós o amamos. Simplesmente por causa disso. E porque Ele nos deu a alegria e preencheu todo o vazio que nós precisávamos. Isso que é maravilhoso. É só olhar a pregação, desde a administração, dos louvores. A pregação disso, ele nos levou a um nível de entendimento. Se nós percebemos que muitas vezes nós não estamos dando crédito à salvação que Deus nos deu, mas nós estamos querendo que os outros se posicionem em algo que nós já esquecemos. Isso não pode acontecer. Somos nós. É em nós, por nós e através de nós. É o nosso posicionamento, é a nossa oração, é a nossa busca, é a nossa entrega. Somos nós. Queremos ver algo diferente, somos nós. Queremos ver as pessoas diferentes, somos nós. Queremos nos posicionar, somos nós. Amém?
Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Perdoe o desafinamento, mas o negócio era adorar a Deus aqui, não era o desafinado. Aleluia, né? Aleluia, glória a Deus. Que nós possamos entender isso. O Senhor nos chamou pelo que nós somos e pelo que Ele nos vê, não pelo que nós éramos e por aquilo que as pessoas disseram. Então, entenda isso. Entenda aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Compreenda aquilo que o Senhor ele quer. E se mantenha naquilo que o Senhor ele te chamou para fazer. Não desista. E a palavra foi muito direta para nós, né? Vão ver muitos amigos, muitas pessoas.